Nesta noite, meus irmãos, eu quero refletir um pouco com você sobre o Salmo capítulo 22. Capítulo 22, estaremos lendo do verso 1 ao verso 5. Salmo 22, do verso 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Amém. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento pedimos para que o Senhor ilumine os nossos corações. Pedimos para que a Tua palavra penetre os nossos corações, Senhor. Nos mostre, nos revele, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Esse salmo, meus irmãos, é escrito pelo salmista Davi, pelo rei Davi. E nesta noite eu quero estar falando com você especificamente sobre o tema O Silêncio de Deus. Esse será o tema, o silêncio de Deus. Talvez você já tenha pensado sobre isso, ou talvez você esteja vivendo isso na sua vida nesse momento. Talvez você esteja vivendo um momento onde você esteja se perguntando: por que Deus está em silêncio comigo? Por que parece que Deus não me responde? Por que parece que Deus não me mostra o que precisa ser resolvido em minha vida? Por que Deus não age nesse momento que eu estou tanto precisando? Talvez seja esse o sentimento que esteja em seu coração, que é o mesmo sentimento que estava na vida do salmista Davi. O silêncio de Deus. E é sobre isso que nós vamos abordar nessa noite. Acompanhe comigo o verso 1. O verso 1. Em primeiro lugar, quero começar dizendo para os irmãos: por que me abandonaste? Talvez seja esse o sentimento que você esteja sentindo em seu coração neste momento. Olha só o que o salmista diz: meu Deus, por que me abandonaste? Sentimos muitas vezes, meus irmãos, que Deus nos abandonou. Não só eu já senti isso, mas talvez você já tenha sentido isso. Será que Deus me abandonou? Por que Ele não me responde? Porque Ele não resolve essa situação tão difícil que eu estou enfrentando? Porque Ele não me dá uma saída, uma solução? Porque Ele não me dá a resposta que eu estou esperando? Por que me abandonaste? Talvez você esteja fazendo essa pergunta nessa noite para o Senhor. Por que me abandonaste? E quando nós falamos isso para o Senhor, meus irmãos, quando nós clamamos isso para o Senhor: por que me abandonaste, assim como o salmista Davi? Isso mostra, meus irmãos, uma profunda solidão que nós sentimos dentro de nós. Sentimos muitas vezes em nossa caminhada cristã essa solidão profunda. Sentimos que estamos sozinhos, não sentimos apenas que Deus nos abandonou, mas podemos sentir também que as pessoas à nossa volta nos abandonaram. Ninguém se importa comigo, ninguém se importa com o meu sofrimento, com a minha dor. Podemos sentir isso diante do nosso próximo. Nos abandonaram. E sentimos isso também diante de Deus. Assim como o salmista está colocando: por que me abandonaste? E olha só, meus irmãos, o que o salmista vai dizer ainda sobre o verso 1. Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Quero aqui, meus irmãos, destacar algumas partes desse verso 1 que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo aqui uma expressão interessante para nós analisarmos,
que ele diz assim, tão longe. Por que está tão longe? Ele diz isso 2 vezes aqui. Tão longe, tão longe. Talvez seja esse o sentimento que às vezes você sinta. Por que, Senhor, o Senhor está tão longe? Por que não estou sentindo neste momento? Mas na verdade, meus irmãos, somos nós que nos distanciamos de Deus. Deus nunca se distancia de nós. Ele sempre está conosco. Ele sempre estará conosco. Mas nós distanciamos dele por vários motivos. Nós nos distanciamos dele por inúmeros motivos. Pela nossa falta de espiritualidade, pela nossa falta de comunhão, pela nossa falta de vida, de oração. Uma das coisas que também nos afasta e nos faz sentir esse distanciamento de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. É por isso que muitas vezes eu e você sentimos isso. Por que o Senhor está tão longe? Mas na verdade, somos nós que nos distanciamos dele. Somos nós que estamos passando por esse momento de distanciamento. Então, meus irmãos, precisamos observar isso em nossas vidas. Por que eu estou sentindo isso, que Deus está longe? Será que não sou eu que me afastei dele? Será que não sou eu mais que não estou tendo uma vida de oração, de intimidade, de leitura da palavra do Senhor? Uma das coisas, meus irmãos, que nos afasta, que nos dá esse sentimento de Deus estar longe, é quando nós não estamos em comunhão com a igreja. É uma coisa muito importante ser falada também. Quando nós não estamos na comunhão, como nós estamos aqui nesta noite, na comunhão com a igreja, na comunhão com o corpo de Cristo, naturalmente, nós iremos nos afastar de Deus. Nós iremos nos distanciar de Deus. Eu gosto muito daquela expressão que diz, brasa fora do braseiro, se esfria. Não é isso que acontece, Neudes? Brasa fora do braseiro, se esfria. Se você não está na comunhão com o corpo, se você não está na comunhão com a igreja, com a noiva de Cristo, você irá sentir esse distanciamento. Mas na verdade foi você que se distanciou de Deus. Não foi Deus que se distanciou de você. E o salmista ainda diz aqui no verso 1, meus irmãos, essa expressão que ele usa, uma expressão muito forte que ele usa aqui. Gritos de angústia. Talvez você esteja gritando nessa noite, meu irmão. Talvez em seu coração, nesta noite, haja um grito de angústia. E esse grito de angústia, meus irmãos, é algo muitas vezes que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas mais próximas de nós, até mesmo o nosso irmão da fé, nossos filhos, nosso cônjuge, as pessoas que estão mais próximas de nós, muitas vezes não percebem, não irão perceber esse grito de angústia que está em seu coração. Somente o Senhor conhece, porque somente Ele que sonda os nossos corações, somente Ele penetra o mais fundo do nosso coração, o mais fundo da nossa alma. É por isso que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta podem estar olhando para nós, nós estamos bem, estamos sorrindo, mas dentro de nós há um grito de angústia. Há algo que está doendo. E muitas vezes, meus irmãos, diante desse grito de angústia que o salmista usa aqui, esse grito mostra o nosso desespero diante das circunstâncias da vida. Diante de alguns problemas que nós enfrentamos, muitas vezes ficamos desesperados, ficamos preocupados demais, ansiosos demais, diante da dor, diante do sofrimento. E é por isso que o salmista diz aqui, gritos de angústias. Não tem nenhum problema, meu irmão, de você perante o Senhor apresentar os seus gritos de angústia. Grite ao Senhor. Apresente Ele os seus gritos de angústias. Não tem nenhum problema. Perante o Senhor você não precisa esconder nada.
Perante o Senhor você pode clamar, você pode gritar, você pode chorar. Você pode dizer como o salmista está dizendo: por que, Senhor? Por que me abandonaste? Por que está tão longe? Isso mostra, meus irmãos, a dor da nossa alma, as nossas fraquezas, o nosso desabafo, aquilo que precisa sair dentro de nós. Acompanhem comigo o verso 2 agora, meus irmãos, o verso 2, quero falar sobre Deus sempre fala conosco. Uma certeza que eu e você precisamos ter em nossos corações, que Deus sempre fala conosco, até mesmo no silêncio. Olha só o que nos diz o salmista: meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite não me recebo alívio. Quantas vezes nós já passamos por situações assim, meus irmãos? Que você está clamando dia, de noite, que você está clamando há anos. Há quanto tempo você está clamando? Mas você está dizendo hoje as mesmas palavras que o salmista está dizendo: mas não me responde, Senhor. O Senhor não me responde, o Senhor até agora não me respondeu. E não recebo alívio. Clamo de dia e de noite e não me ouves. Há quanto tempo você vem clamando a Deus? Há quanto tempo você vem apresentando ao Senhor alguma angústia, algum sofrimento, e até agora nada, não se resolveu? Mas eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, continue clamando, não desista de clamar. Clame ao Senhor, continue clamando a Ele. E uma certeza, como eu disse, nós podemos ter, que Deus fala no silêncio. Deus fala até mesmo no silêncio. Sabe uma das coisas que Deus nos ensina no silêncio, meus irmãos? Quando Deus fica em silêncio, sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Espere em mim. Espere em mim. Confie em mim. E esperar no Senhor, meus irmãos, é acalmarmos o nosso coração. Esperar no Senhor é depositarmos perante Ele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Esperarmos no Senhor é entendermos que Ele está no controle de todas as coisas e principalmente no controle das nossas vidas. Ele tem tudo sob o seu controle, nada foge do controle de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nesse sentimento de silêncio, nós não conseguimos entender isso, porque nós muitas vezes estamos agitados demais. Nós estamos com a nossa mente tão agitada, com tantas coisas em nossa mente, assim como eu disse domingo passado, nós estamos tão focados nas preocupações, nós estamos tão focados nos problemas, que nós nos esquecemos daquele que pode resolver todos os nossos problemas, daquele que tem todo o poder sobre as suas mãos, daquele que nos diz: espere, no meu tempo, não é no seu tempo, é no meu tempo. É segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade. Eu sou o Deus soberano, eu sou quem governo. Apenas espere em mim, confie em mim. E quando Deus se cala, meus irmãos, não significa que Ele não se importa. Eu quero aqui elencar três pontos importantes. Quando Deus se cala, não significa que Ele não se importa. Olha só o que nos diz o texto de Mateus capítulo 10, do verso 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, meus irmãos, quando Deus se cala, não significa que Ele não se importa com você, que Ele não se importa com a sua dor. Mas Ele se importa sim.
Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Quando Deus se cala, não significa que Ele te abandonou. Não significa que Ele te abandonou. Salmo capítulo 139, do verso 7 a 8, a palavra do Senhor nos diz: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Seja onde for, meus irmãos, seja qual for as circunstâncias que estemos passando em nossas vidas, Deus sempre estará ao nosso lado, sempre estará conosco. Não, Ele não te abandona, Ele nunca te abandonará. Terceiro, quando Deus se cala, não significa que não há solução. Muitas vezes nós achamos isso no silêncio, né? Quando nós achamos que Deus não está mais falando conosco, nós achamos que diante da circunstância que nós estamos vivendo em nossas vidas, não há solução. Ah, Senhor, não tem mais solução, vou desistir. Mas olha só o que a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus é muito maior. E nele nós podemos todas as coisas, nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Então nunca diga, meu irmão e minha irmã, em seu coração, nunca coloque em sua mente que não há solução. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Terceiro lugar, meus irmãos, precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. E antes de irmos para esse terceiro ponto, só queria finalizar aqui no verso 2, uma coisa muito importante que o salmista disse também: e não recebo alívio. Aqui o salmista ainda no verso 2, meus irmãos, está colocando a sua angústia perante o Senhor. Ele está colocando aquilo que está afligindo a sua alma nesse momento. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos também pensar isso: essa dor não vai passar, esse alívio, não tenho alívio. Estamos enfrentando as tempestades, momentos difíceis, porque o Senhor não me alivia? Pensamos assim. Porque essa dor não está passando. E nós precisamos lembrar das palavras de Jesus, quando Ele disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos alivia. Ele alivia a nossa dor, nos dá força, nos dá esperança para prosseguirmos. E diante disso, eu e você precisamos conhecer a Deus. Olha só o que o salmista vai dizer no verso 3. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Se os irmãos observarem, meus irmãos, o verso 1 e o verso 2, o salmista está fazendo o quê? Ele está clamando ao Senhor. Ele está colocando aquilo que está em seu coração, o desespero do seu coração. Ele fala: por que o Senhor me abandonou? Por que me abandonaste? Por que está tão longe? Por que não me respondes? Não é isso que ele está falando para o Senhor? Mas como eu disse para os irmãos, meus irmãos, isso é a dor do momento que nós estamos passando. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos pecadores. Então é o nosso sentimento que estamos colocando perante o Senhor. É isso que o salmista está fazendo. Mas isso não significa, meus irmãos, que diante desse sofrimento, diante dessa angústia, nós perdemos a noção de quem Deus é em nossas vidas. Não significa. Você pode nessa noite estar clamando a Deus, assim como o salmista está clamando, mas em seu coração, na sua fé, você tem a certeza de quem é Deus. E olha só o que o salmista diz: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Mesmo com questionamentos em seu coração,
Mesmo com questionamentos e preocupações que o salmista estava enfrentando, o salmista sabe quem é o seu Deus. Ele sabe o Deus Todo-Poderoso que ele serve, o Deus Todo-Poderoso que caminha com ele todos os dias. E isso é fé. Fé não é sentimento. Fé a gente não vive por emoções, mas fé é a certeza, é andarmos em certeza, é sabermos quem Deus é em nossas vidas, o Todo-Poderoso, o Deus soberano, aquele que pode todas as coisas. E como podemos, meus irmãos, conhecer mais a Deus? Como podemos conhecer mais a Deus? Pela palavra. Estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. Tenho reforçado isso muito ultimamente nas minhas mensagens, os irmãos têm percebido, porque nós estamos enfrentando os dias difíceis, meus irmãos. Dias de abandono das Escrituras, dia de analfabetismo bíblico, onde as pessoas não conhecem mais a palavra do Senhor, estão sendo enganadas por falsas doutrinas. Se debruce na palavra do Senhor. Se você quer conhecer a Deus, é pela palavra. Leia, nem que seja alguns versos durante o dia, mas leia. Participe do nosso momento Palavra e Oração, que nós estamos tendo todos os dias aqui no nosso grupo de WhatsApp. Os irmãos têm recebido. Passamos ali 7, 8 minutos em oração, lemos a palavra. Dedique esse momento com o Senhor a sós. Quarto ponto, meus irmãos, os grandes feitos do Senhor. Olha só o que o salmista diz no verso 4. Verso 4, o salmista diz assim: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Olha que interessante o salmista está lembrando aqui. Em ti, os nossos antepassados. Ele está lembrando o quê? Da libertação que Deus fez com o povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel da escravidão. Deus trouxe libertação para o seu povo. É isso que o salmista está lembrando aqui. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Davi está se lembrando dos feitos do Senhor com o seu povo. E diante das provações, o que nós aprendemos aqui com o salmista, meus irmãos? Diante das provações, diante das tempestades, diante da luta, nós precisamos lembrar das maravilhas que Deus já fez em nossas vidas. Muitas vezes, diante das tempestades, diante dos problemas da vida, nós temos a tendência de nos esquecermos de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas, as bênçãos derramadas sobre nós. Então, diante das lutas, meus irmãos, lembre-se do que Deus já fez na vida do seu povo, que está aqui nas Escrituras Sagradas. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida em particular, a sua salvação, a vida eterna, as recompensas espirituais que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Lembre-se disso diante da dor, diante do sofrimento. É isso que o salmista está trazendo à sua memória. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. E ele diz: confiaram e os livraste. Confie no Senhor. No momento certo Ele te livrará. No momento certo Deus agirá. No momento certo Ele te dará o livramento. Mas não é no nosso momento. Enquanto esse dia não chegue, espere no Senhor. Confie nele. Confie no Senhor. Último ponto, meus irmãos, para encerrarmos. O salmista, verso 5. Verso 5 eu quero falar sobre Deus nunca nos decepciona. Deus nunca nos decepciona. Essa é uma certeza que eu e você podemos ter em nossas vidas, meus irmãos. As pessoas à nossa volta, pessoas às vezes que nós achamos que são nossos melhores amigos, colegas, pessoas podem sim nos decepcionar, nos magoar, nos entristecer. Pessoas podem nos abandonar, mas Deus não. Deus não. Deus nunca irá nos decepcionar.
Ele é fiel, a sua palavra é verdade, é verdadeira. Olha só o que o salmista diz no verso 5: clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram. E o quê? E não se decepcionaram. Deus nunca te decepciona. Ande na vontade do Senhor, não segundo a sua vontade. Se você andar segundo a sua vontade, você vai achar que Deus está te decepcionando todas as vezes. Mas ande segundo a vontade de Deus. E o verso 5, meus irmãos, o salmista diz umas coisas tão interessantes aqui. Ele diz: clamaram a ti. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Coloque a sua angústia. Coloque a sua dor, coloque o seu sofrimento perante o Senhor. O salmista diz: e foram libertos. Deus nos liberta. Deus me libertou, Deus te libertou. Ele trouxe salvação para as nossas vidas. E Ele continua nos libertando de tantas coisas, meus irmãos. Tantas coisas. E o salmista diz também: em ti confiaram. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não duvide. Não duvide do amor. Não duvide do cuidado de Deus para a sua vida. Jesus é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas, meus irmãos. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu rebanho. E como ovelha, não ande sozinho. Uma ovelha não anda longe do rebanho. Uma ovelha sozinha corre grandes riscos. É por isso que a ovelha precisa do pastor, a ovelha precisa andar no rebanho. Porque Jesus, o nosso pastor, cuida de nós. Ele cuida das nossas feridas, das nossas dores, das nossas angústias. Ele nunca irá nos abandonar, nunca irá nos decepcionar. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Quero convidar você nesse momento a fecharmos os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus.